A cirurgia, ela é considerada uma experiência única na vida de uma pessoa, né? E por que é considerado uma experiência? Hoje em dia, tudo é experiência, né? Você vai falar de viagem e o pessoal não fala mais de viagem, agora é experiências, né? Tudo é experiência, não é mais sair para almoçar, é uma experiência gastronômica, né? Então, nós temos aí tudo relacionado à nossa vida cotidiana, virou uma experiência. Mas essa questão da experiência cirúrgica, ela já vem sendo apontada na literatura durante muito tempo, né? E por que nós entendemos que é uma experiência? Porque nós temos aí um procedimento em que vai alterar todo o contexto da vida de uma pessoa, seja ele social, emocional, psicológico, né? Emocional já falei, e a questão de saúde mesmo dessa pessoa, né? A questão hemodinâmica desta pessoa. E aí nós entendemos que quando uma pessoa entra em um processo cirúrgico, não é só aquela pessoa que está entrando neste processo, nessa experiência. Nós temos aí um contexto familiar, da comunidade, né? Que pode ser entendido como um grupo, né, de pessoas, um grupo familiar que vai ser alterado também por essa experiência, tá? Então, nós enfermeiros, dentro desse contexto, temos um papel assim, extremamente importante, relevante, não só na detecção de problemas, de complicações, né? Mas também na condução deste momento para que ele seja ameno, tranquilo, para que seja um momento realmente em que seja uma experiência positiva, né? Em que tudo que envolva o processo do cuidado com esse paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, seja dentro dos protocolos de segurança, mas que, acima de tudo, seja um ato humanizado, né, que seja um ato de amor e de tranquilidade para essa pessoa, tá? Entendendo que a cirurgia, ela é intencional, ou seja, a gente tem uma finalidade para realizar uma cirurgia, né? Ou seja, eu não vou fazer uma cirurgia porque eu quero fazer uma cirurgia, né? A gente faz uma cirurgia porque nós temos aí um tratamento, de repente, medicamentoso, que já foi realizado e não surtiu o efeito necessário, ou então porque a gente precisa trazer qualidade de vida para esse paciente, né? Ou então prolongar o tempo de vida para esse paciente. Então, nós temos uma finalidade, né? Então, entendendo que a cirurgia, ela tem uma finalidade, ela tem uma intencionalidade, nós precisamos nos cercar desses cuidados para que esse desfecho, né, o término dessa cirurgia, seja realmente exitoso e a gente não tenha possíveis complicações, né? Eu digo sempre assim, seja empático, né? Se coloque no lugar do outro para que você entenda como é que é esse processo, como se dá na vida de uma pessoa esse processo da experiência cirúrgica, né? Se alguém aqui já passou por cirurgia ou já acompanhou alguma pessoa em cirurgia, sabe bem do que eu estou falando, né? É um momento realmente em que a gente precisa nos debruçar e cuidar e atender, né, os nossos pacientes de maneira integral, compreendendo as nuances do emocional desse paciente, tá bom? Feita essa reflexão, vamos então discutir algumas questões importantes. A experiência cirúrgica, ela é feita por fases, não é? Ela é dividida em várias fases. Vocês lembram quais são essas fases? Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Lembram quais são essas fases? Ih, tô falando sozinha, é? Alô? Quais são as fases de uma experiência cirúrgica? O pré-operatório, o transoperatório e o pós-operatório, professor? Isso, são essas fases, né? Então, essas fases, elas são consideradas dentro da experiência cirúrgica. Mas, deixa eu só botar aqui que eu tinha consertado aqui uma coisa.
Mas essas fases, elas são subdivididas, tá bom? Conseguem enxergar? Sim. Ok. Elas são subdivididas, tá? Então, a gente tem aí no pré-operatório, ele é dividido em pré-operatório mediato e imediato, ok? Nós temos, então, o transoperatório, em que é a cirurgia em si, que é o intraoperatório, ok? Inclui ali a recuperação em sala anestésica, né? E nós temos o pós-operatório imediato, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o pré-operatório. Então, o pré-operatório mediato é aquele onde acontece desde o momento em que se indica uma cirurgia. Ou seja, o momento que o médico diz, olha assim, vamos operar. Então, a partir deste momento, ele é considerado um pré-operatório mediato, tá? E quanto tempo antes da cirurgia isso acontece? Muito tempo até antes do que a gente imagina. Por exemplo, existem alguns pacientes que precisam ser submetidos a uma cirurgia e precisam se preparar para essa cirurgia. E essa preparação, às vezes, demora um tempo para acontecer, né? Então, imaginem só, alguém que vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica, né? E ele está com peso muito além daquilo que é esperado para uma cirurgia de redução de estômago, uma bariátrica. E aí a gente precisa, por exemplo, fazer com que esse paciente perca um pouco de peso para depois ser submetido a essa cirurgia, né? Então, a partir deste momento em que ele faz esse processo de emagrecimento, ele já está se preparando para essa cirurgia. Então, a gente já considera este momento como pré-operatório imediato, tá certo? Ele pode acontecer em dias, em semanas e até meses, tá bom? Então, por exemplo, para redução de peso, provavelmente uns 6 meses, né? Para quem de repente precisa fazer uma cirurgia com preparo do intestino, às vezes a gente tem aí uma semana, às vezes alguns dias, né? Então, o pré-operatório imediato, ele é quando eu já tenho a indicação da cirurgia, tá? Esse momento aqui, queridos, é um momento muito, muito especial. Por quê? Porque é um momento em que eu vou saber qual é a cirurgia, que tipo de cirurgia esse paciente vai fazer, qual é a técnica que geralmente vai ser realizada, né? E mesmo não sendo a nossa obrigação ética e legal de dizer o que o paciente vai fazer, qual a cirurgia que vai fazer, mas nós precisamos estar conhecendo profundamente esta cirurgia para que, se de repente, no momento em que o médico falar para ele, né, o cirurgião falar para ele que ele vai fazer a cirurgia e ele não compreender, posteriormente a gente pode fazer as orientações a respeito dessa cirurgia, né? Porque olhem só, imaginem vocês lá, né, com algum problema, algum sintoma, fez um diagnóstico e o médico disse, olha, esse problema aqui só operando, né? E às vezes o médico diz assim, olha, durante essa cirurgia você tem risco disso, tem risco de complicar, tem risco de sangrar. Gente, qualquer pessoa, no momento em que está recebendo essa notícia, ela começa a ficar gelada, né? Começa a ficar sem sentido, né? Então, qualquer pessoa, inclusive pessoas que estão muito preparadas para qualquer tipo de diagnóstico, elas tendem a ficar ansiosas e com medo desse processo. E aí elas não entendem nada. O médico está lá falando qual é a cirurgia, qual é a técnica, e eles não estão compreendendo. Então, é importante que nós saibamos os tipos de cirurgias, como elas se realizam, para que a gente esclareça para o paciente sobre a técnica que vai ser utilizada, né? De que forma ele vai ser
acessado, né, cirurgicamente, tá certo? E aí é importante também a gente saber essa cirurgia para poder nós, além de orientarmos sobre a cirurgia, encaminharmos para a realização dos exames, tá? Esses exames que nós chamamos de exames pré-cirúrgicos, né? Alguns eles já são muito bem delimitado, né? Por exemplo, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, né? Para ver as funções cardíacas. A gente tem aí um hemograma completo, temos aí um exame para verificar como é que estão os íons no organismo, né? Sódio, potássio, para ver como está o sangramento dessa pessoa, né? O tempo se de repente sangrar, quanto tempo ele coagula, se ele está em processo infeccioso, né? Então, são exames que são solicitados para que essa cirurgia transcorra com tranquilidade e com segurança, tá? Por isso que isso é complicado quando a gente tem um paciente que chega em situações emergenciais, né? Porque apesar de que nós façamos os exames, né, uma ECG rapidamente, a gente pode fazer um exame de sangue, né, para verificar como é que está, mas esse detalhamento dos exames para o pré-operatório, nós não conseguimos, né, porque ou você entra no centro cirúrgico e aborda esse paciente para que ele não morra, né, a gente tem aí um risco iminente de morte, né, então, ou eu abordo esse paciente ou faço os exames, então, de maneira geral, a gente termina fazendo a opção por salvar a vida dessa pessoa, tá? E daí a importância de que nós, então, orientemos como é que esses exames vão ser realizados, tá? No Sistema Único de Saúde, a gente tem uma complicaçãozinha que vocês sabem qual é. Aqui em Manaus, a gente tem um sistema de regulação, que é o CISREG, né? Que ele regula tanto a questão das datas das cirurgias quanto os exames que precisam ser realizados, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado de que forma a gente vai fazer essas orientações, porque um exame, né, para pré-cirúrgico, ele tem uma vida útil. Então, a gente precisa ter, né, essa orientação para os nossos pacientes. Exames acima de 3 meses, né? Tem anestesistas e cardiologistas, quando eles fazem o risco cirúrgico, né? E o risco anestesiológico e o cardiológico, eles não autorizam exames com tempo superior a 2 meses, tá? Então, é bom a gente saber quais são as rotinas daquela instituição para orientar bem os nossos pacientes, tá bom? No pré-operatório imediato, como eu falei para vocês, é um momento de preparo, né? Então, qual é o preparo que vai ser realizado para aquela cirurgia? Será que ele vai ter que fazer um preparo intestinal? Será que ele vai ter que fazer uma dieta especial? Ele vai ter que perder peso? Ele vai ter que parar de fumar? Vai ter que usar uma medicação especial, né? Então, todo esse momento do pré-operatório imediato, ele tem uma série de preparos que precisam ser realizados. Daí a importância de a gente saber qual é a cirurgia e verificar quais são as prescrições médicas. Gente, assim, não é uma realidade aqui no Amazonas, tá? Mas, já que vocês estão aqui na academia, de repente consigam, né, fazer essa modificação. De a gente ter, por exemplo, dentro dos locais onde a gente tem ambulatórios cirúrgicos, a gente ter um ambulatório de enfermagem para atender essas demandas, né? De orientação, de acompanhamento, né? De visualização desses exames antes, né? Do processo cirúrgico. Seria fantástico, porque a gente eliminaria um monte de problemas quando o paciente interna para fazer a cirurgia. Né? A enfermagem ela se torna uma protagonista na questão do pré-operatório imediato. É muito diferente quando a gente tem um acompanhamento da enfermagem no pré-operatório imediato e na
alta hospitalar, né? É fantástico, se vocês verem a diferença, né, do pré-operatório imediato no transoperatório, uma diferença tremenda, né? A outra questão que a gente precisa, deixa eu colocar aqui cadê? Minha canetinha. Pronto, deixa eu voltar aqui. Então, a outra questão importante é saber qual é o fluxo de atendimento. Gente, assim, às vezes o paciente fica completamente perdido. O médico diz assim, você vai fazer uma cirurgia. Tá, vou fazer uma cirurgia, mas para onde eu vou? Em que setor eu tenho que ir? Né? Qual é o caminho? Né? A gente precisa orientar os nossos pacientes. Então, qual é o fluxo? Ele vai sair daqui do ambulatório de cirurgia, vai lá marcar os exames, ele vai passar com assistente social, ele vai passar com... Então, a gente tem que explicitar para os nossos pacientes qual é esse fluxo, qual é o setor, onde ele vai procurar, porque as pessoas, gente, precisam de informação, né? Sem informação, a gente não consegue trazer um bom acolhimento nesse processo, né? Ah, professora, mas eu não tenho essa obrigação como enfermeiro. Mas como não, né? Se nós somos enfermeiros, se nós somos gestores, a gente tem essa obrigação de passar essas informações de fluxo, tá? A outra questão, nesse aspecto que a gente fala de fluxo de atendimento, é você ter uma pessoa habilitada e capacitada para conduzir este processo. Quem é que fala sobre o fluxo de atendimento na tua instituição? Né? Então, isso precisa estar muito claro para que os pacientes busquem caso tenham alguma dificuldade. E aqui também, no pré-operatório imediato, a gente tem o controle das comorbidades. Não, é hipertenso? Tem diabetes? Tem doença autoimune? Tem câncer, né? Quais são as comorbidades e quais são as doenças que estão vinculadas a esse paciente que nós precisamos controlar antes de ir ao processo cirúrgico, né? Então, esse controle, ele faz toda a diferença para que a cirurgia seja um sucesso, tá certo? Se a gente tem paciente descompensado, no momento em que ele entra para a sala cirúrgica e começa a se fazer os procedimentos, né, de anestesia, de administração de medicamentos, o paciente afunda se a gente não tiver um bom controle dessas comorbidades, tá bom? Então, entendido o pré-operatório imediato? Sim, prof. Ok, vão falando, tá? Eu não consigo vê-los, não sei as reações, então vocês precisam ir conversando comigo, tá bom? Aí nós temos o pré-operatório imediato, tá? Então, o pré-operatório imediato, ele acontece 24 horas antes do procedimento anestésico cirúrgico, né? Então, eu coloquei aqui para vocês. Então, 24 horas antes é considerado pré-operatório imediato. E aí a gente tem que estar atento, por quê? O pré-operatório imediato, não necessariamente o paciente vai estar sob internação hospitalar. Ok, queridos? O paciente vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma retirada de útero, uma histerectomia, né? Então, ele interna, por exemplo, 8 horas antes da cirurgia, ou 5 horas antes da cirurgia, ou até mesmo de 2 a 3 horas antes da cirurgia, né? Se ele já vem com preparo de casa, tá? Então, ele não necessariamente precise estar em ambiente hospitalar para ser considerado um pré-operatório imediato, tá bom? Agora, o que a gente tem que deixar bem claro na nossa cabecinha é que o pré-operatório imediato, ele se encerra no momento em que eu encaminho esse paciente para o centro cirúrgico, tá bom? Então, 24 horas antes do procedimento anestésico cirúrgico, pré-operatório imediato, até eu encaminhar ao centro cirúrgico. Entreguei o meu paciente lá na porta do centro cirúrgico, entreguei o meu paciente, ele é considerado
Já um paciente, depois que ele entra, ele é um paciente que está no período de transoperatório, tá? Compreendida a diferença de imediato para imediato? Sim, professora. Tranquilo, né? Então vamos lá. Eu coloquei essa fotinha aqui para falar, para trazer que eu vou comentar com vocês mais à frente, mas é só para trazer uma experiência exitosa, né, do Hospital Unimed lá em Poços de Caldas, que no ambulatório de pediatria, apesar de não ser, né, o nosso estudo é vinculado a adulto e idoso, né? Mas é uma experiência exitosa para diminuir o medo, a ansiedade das crianças que vão para o centro cirúrgico. Eles colocaram os carrinhos elétricos, né? E encaminham esses pacientes dessa forma. Olha que legal, né? Então, é uma experiência exitosa. Eu adoro gente inteligente, que pensa, que vê o outro, né? Que estuda as possibilidades de trazer melhorias, né? Para esse momento da experiência cirúrgica. Então, queridos, no pré-operatório imediato, a gente tem uma coisa interessante. É um momento em que nós vamos avaliar o nosso cliente, tá? O pré-operatório imediato, no momento em que ele está sob internação, é o momento em que a gente vai fazer uma avaliação completa desse cliente. E essa avaliação não está só nas comorbidades, na avaliação clínica, na avaliação dos históricos, do histórico, né, dos antecedentes familiares, não. Nós vamos estar avaliando tudo o que envolva a cirurgia desse paciente, tá? Então, a gente vai avaliar, por exemplo, qual é o porte dessa cirurgia? Ela vai ser uma cirurgia pequena, média ou grande? Quanto que eu vou perder de sangue nesta cirurgia, né? Vai ser acima de 500 ml? Opa! Possibilidade de uma cirurgia grande? Tem possibilidade de uma intubação, né? Então, eu vou verificar o que está relacionado a essa cirurgia. Quanto tempo essa cirurgia vai durar? Vai durar 1 hora, 2, 3, né? Quanto mais tempo eu tenho com esse paciente sob um procedimento cirúrgico, mais complicações eu tenho de infecção, de desequilíbrio homeostático, de perda de líquido, então a gente vai ter aí um desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Então, olhem só o que a gente tem que pensar. São várias nuances para poder, então, fazer a nossa implementação de cuidados, tá? Eu preciso saber qual é o tipo de anestesia. Vai ser anestesia geral? Ele vai precisar ser entubado? Ou vai ser uma anestesia que vai só bloquear aquele grupo de nervos? Ou, de repente, vai ser uma cirurgia que vai, né, bloquear toda uma parte do corpo, como é a anestesia raquidiana, né? Então, que tipo de cirurgia? Porque se, de repente, for uma intubação traquear, o paciente vai ficar sob uma ventilação, né? Se for uma cirurgia de grande porte, mais uma cirurgia que vai precisar de intubação orotraqueal, né? Sob ventilação, que risco ele vai estar correndo? Então, tudo isso a gente precisa pensar para quê? Para implementar um plano de cuidado. E quando a gente fala em plano de cuidado, queridos, a nossa sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, que eu acho que vocês já ouviram falar esse termo, é uma sistematização diferente da SAI. Por quê? Porque eu vou identificar previamente aquilo que pode trazer algum malefício para o meu cliente. Por exemplo, é aqui no pré-operatório imediato, que eu elenco os problemas, detecto os problemas, para que no transoperatório e no pós-operatório eles não aconteçam. Entendem? Então,
claro que eu vou ver quais são os problemas reais, o que está acontecendo aqui agora, né? Mas o que eu tenho nesses problemas que podem interferir nesse transoperatório? O que vai acontecer nessa cirurgia se de repente eu não controlar, não verificar, por exemplo, o estado geral desse paciente, né? E eu detectei que o estado geral dele está bom, né? Mas a idade não é muito legal. É um paciente, por exemplo, de 72 anos, né? Então, o que pode acontecer com esse paciente lá no transoperatório, lá na mesa cirúrgica? Então, a nossa sistematização tem que pensar no futuro, né? A enfermagem do pré vai implementar ações para a enfermagem do trans e a enfermagem do transoperatório vai implementar para o pós-operatório. Isso não quer dizer que esse plano é estático, que é parado, não. A gente vai sempre estar modificando, né? Sempre que for necessário, de acordo com as alterações hemodinâmicas desse paciente, tá? Então, quando eu preciso avaliar o estado geral, a idade desse paciente, né, que vai ser submetido, preciso verificar a gravidade da doença cirúrgica, né? Ele vai precisar operar por quê? Que doença está atrelada a isso? É um câncer, né? Tem uma tumoração? Que gravidade nós temos aí, né? Preciso verificar o estado nutricional. E aí a gente traz os dois extremos, tanto a desnutrição quanto a obesidade, ela pode trazer muitos malefícios no transoperatório, né? A gente tem, para as duas situações, a dificuldade de cicatrização, ele pode ter alterações importantes no momento da cirurgia, né? E aí eu preciso saber qual é o estado nutricional desse paciente, avaliar bem, né? Temos que avaliar quais são os riscos no transoperatório e quais são as possíveis complicações no pós-operatório imediato. Olha só, eu estou aqui no pré-operatório e já tenho que pensar no pós-operatório imediato, né? Então, eu vejo, por exemplo, que o paciente é obeso ou que o paciente é tabagista, então eu já tenho que implementar ações aqui no pré-operatório imediato para que no pós-operatório ele não tenha essas complicações, né? Então, um pensamento sempre além, sempre pensando posteriormente, tá certo? Compreendido até aí? Tranquilo? Tudo certo, professor. Conforme as dúvidas vão falando, tá? E aí faz parte desse processo, né? Do processo de pré-operatório imediato, a visita pré-operatória. E pasmem vocês, a visita pré-operatória deveria, de acordo com a nossa legislação de enfermeiros perioperatórios, de acordo com a SAEP, quem deveria realizar a visita pré-operatória é a enfermeira que estará recebendo o paciente no centro cirúrgico, tá certo? Nós teríamos que ter a visita da enfermeira da clínica ou do enfermeiro da clínica, onde esse paciente está internado na clínica cirúrgica, e teríamos que ter esta visita pré-operatória de acordo com a enfermeira do centro cirúrgico. Ela teria que sair do centro cirúrgico para fazer esta visita pré-operatória. Por quê? É nesse momento em que ela vai fazer uma avaliação em conjunto com a enfermeira da clínica e, posteriormente, dentro do centro cirúrgico, com a equipe multiprofissional, estabelecer quais são as ações para evitar com que esse paciente tenha agravamentos e complicações no transcorrer da cirurgia, tá certo? Não é uma realidade nossa, porque, infelizmente, aqui no Amazonas, nós não temos, às vezes, recurso humano, né, adequado para fazer esses atendimentos, né? Então, às vezes, só tem um enfermeiro, dois enfermeiros dentro do centro cirúrgico e a gente não consegue ter essa dinâmica. Daí a importância do enfermeiro clínico
fazer uma boa avaliação e se comunicar diretamente com o enfermeiro do centro cirúrgico, tá? Então, a visita operatória, ela tem uma composição importante, que é a anamnese, o exame físico e a observação direta, tá? Um dos principais objetivos da visita pré-operatória, além dessa questão da avaliação do enfermeiro, na verdade, justamente estabelecer um relacionamento interpessoal e de confiança entre a enfermagem, né, e o paciente, tá? Por isso que é interessante que o enfermeiro do centro cirúrgico fizesse essa visita. Porque você imagina, né? Você vai passar por uma experiência, talvez uma experiência única na sua vida, né? Imaginem só. Aí você vai de maca ou de cadeira de roda para esse local, um local que você não conhece, nunca entrou. E tudo que você não conhece te traz medo. É ou não é verdade? Ou você fica tranquilo indo para um lugar que você não conhece, né? O único lugar que a gente não tem medo é quando a gente viaja. Ah, eu vou viajar para um lugar que eu não conheço, e você fica feliz, né? Mas tudo aquilo que te traz algo novo ou desconhecido te traz medo, te traz ansiedade, né? Então, um dos objetivos dessa visita pré-operatória é justamente estabelecer esse vínculo. Então, quando você, de repente, faz uma anamnese, um exame físico no teu paciente, vai avaliando, vai conversando com o teu paciente, você está estabelecendo esse relacionamento interpessoal, tá? Então, a gente tem aqui, no momento da anamnese e do exame físico, um ambiente, queridos, que deveria ser, tá? Estou falando o que é o certo. Um ambiente acolhedor e sem ruídos. O momento em que você faz a visita pré-operatória, ela não deveria ser cercada, por exemplo, de um ambiente em que eu tenho paciente gritando, bomba apitando, o outro vomitando. Deveria ser um ambiente muito tranquilo, tá? Seria até interessante que se de repente nós estivéssemos em hospitais públicos, né? Que nós temos às vezes 4, 5, 6 leitos por enfermaria, que essa admissão fosse feita em uma sala à parte, né? Se a gente pudesse ter essa oportunidade, que ela fosse feita numa sala, que esse bate-papo, essa conversa, né, fosse feito em um local onde não tivesse essa questão de outras pessoas que não estejam envolvidas nesse processo, né? Lá aonde geralmente eu acompanho os meninos, né? Tanto no 28 quanto o Adriano, nós temos aí, por exemplo, no 28, 6 leitos por enfermaria, né? E aí o que acontece? Às vezes você está perguntando, o outro está ouvindo, daqui a pouco o outro dá pitaco, ainda mais quando são pacientes que estão muito tempo, né? Naquela instituição, aí eles começam até a dar pitaco não diz isso para ela não, ou então fala assim, olha, daqui você não vai comer, você vai passar só fome, e aí já começa a trazer transtornos para esse paciente, o paciente já não está legal, né? Já está com medo, né? E ainda tem a interferência de outros, tu imaginas, né? Então a gente tem que ter um ambiente muito, muito legal, né? Tranquilo, para fazer a anamnese e esse exame físico, tá? Até porque, gente, na anamnese a gente faz perguntas pessoais, tá? Então, o ideal é que a gente tivesse esse ambiente. A outra questão, no momento da anamnese e do exame físico, tá? É que o enfermeiro tem que ter algum cuidado, tá? Esses cuidados incluem ser empático, ok? Ou seja, você se colocar no outro. Se eu estivesse ali, como é que eu gostaria de ser tratado? Né? Se fosse a minha mãe, meu pai, meus irmãos, como é que eu gostaria que eles fossem tratados?
Então, é você se colocar no lugar do outro, tá certo? Isso não quer dizer que você tenha que chorar, se descabelar, porque às vezes o paciente fica dessa forma, né? Isso não quer dizer isso, é de você realmente entender a dor do outro, entender as condições daquela pessoa que está à sua frente. Não esquecer que você também é humano e que está à frente de outra pessoa, de um outro humano, né? Então, a gente precisa ser empático. A outra coisa extremamente importante dentro desse processo é observar a linguagem não verbal, tá? Por exemplo, uma vez eu estava atendendo uma paciente que estava internando para fazer um procedimento, era uma mulher, uma moça, né? E aí eu conversava com ela, e, né, fazendo a interação, e perguntei, você comeu alguma coisa hoje? Ela disse, não. Você bebeu líquido hoje? Aí ela disse, não. Aí eu, opa, aí a minha lanterninha até acendeu, né? Esse não foi um não assim diferente. Eu perguntei assim, olha, eu preciso que você me fale a verdade, né? Porque se bebe água, às vezes tem complicação lá na cirurgia, né? Então não precisa ter medo. Se você só me dizer se você bebeu ou não a água, porque aí eu vou falar para o anestesia, para o anestesista ele vai aplicar uma outra medicação, ou às vezes você vai ficar um pouquinho mais de jejum, depois você vai para o centro cirúrgico. Né? Aí fui explicando para ela. Aí ela falou, bebi, enfermeira. Mas é porque não me falaram que não podia beber água, me falaram que eu não podia beber líquido, eu pensava que era suco, essas coisas assim, não água. Aí eu disse, tudo bem, então a gente vai resolver, né? Então você precisa observar a linguagem não verbal. Outra coisa, às vezes o paciente usa drogas, tá? E no momento em que você está fazendo a entrevista com ele, né, a sua anamnese, entrevistando, conversando com ele, o corpo dele dá sinais de que ele faz uso dessas substâncias, tá? Ele diz para você que não usa, mas o corpo está mostrando isso para você, tá? Então, fiquem muito atentos à questão da linguagem não verbal. Devemos incentivar a fala, a verbalização dos medos, da ansiedade. E, gente, é incentivar a fala e saber ouvir, tá? Porque às vezes a gente fala assim, o que o senhor está sentindo? Aí a pessoa começa a te falar, eu estou sentindo medo. Aí você bloqueia a pessoa. Não, mas não precisa ter medo, a pessoa está falando e você já corta a pessoa, né? Tá igual o Faustão. A pessoa começa a falar e a pessoa já corta, né? Então, é incentivar a fala e saber ouvir, tá? Eu sei que existem momentos, né, dentro das instituições de saúde, que a gente, às vezes, precisa acelerar o processo, né? Porque um enfermeiro cuida, às vezes, de 40 pacientes, 30 pacientes, né? Mas a gente precisa ter este momento de saber ouvir aquelas pessoas que estão nesse processo, tá? E a outra questão é que no momento em que eu estou fazendo a visita pré-operatória, é um momento de respeitar as crenças e os valores culturais, tá? Faz parte da nossa rotina conversar com os nossos clientes, nossos pacientes, né? Perguntar qual é a crença, o que ele prefere e tudo, e nós respeitarmos esse momento, tudo bem? Não é um momento de nós evangelizarmos. Eu sou evangélica, tá, gente? Mas o momento em que a gente está ali não é um momento de evangelizar, é um momento de respeitar, ok? Então, respeite a crença, respeite os valores, respeite o que aquela pessoa está dizendo a você, tá bom? Entenda que aquela pessoa chega ali com uma história de vida. A gente não pode fazer a modificação da história de vida dessa pessoa em uma entrevista, tá bom? Não é esse o nosso papel ali, não é a nossa finalidade.
O que nós podemos é fazer com que ela expresse a sua crença, expresse os seus valores culturais, tá bom? Esse é o nosso papel nesse contexto. E aí eu chamo a atenção para vocês numa questão, tá? A visita pré-operatória é o momento em que a gente vai verificar todos esses dados de antecedentes familiares, antecedentes clínicos, história clínica. A gente vai ter ali um momento de observar e de ouvir muitas questões relacionadas àquele paciente. E aí, queridos, eu trago conceitos para vocês que vocês viram lá em ética, bioética, né? E que precisam estar muito, muito, muito alicerçados na nossa mente no momento em que eu estou fazendo o atendimento desse paciente cirúrgico, tá? Esses princípios éticos, eles devem nortear o nosso fazer do enfermeiro em qualquer área em que atuarmos, em qualquer área, tá? Mas quando nós falamos em cirurgia, isso precisa estar muito mais intrínseco, por quê? Porque é o momento em que o nosso cliente está em situação de vulnerabilidade, ok? E quando o paciente está em situação de vulnerabilidade, nós somos responsáveis por esse paciente. É o que rege a nossa legislação. Então, pacientes em situação de vulnerabilidade, quem tem que proteger somos nós, ok? Então, a privacidade do corpo, né? Não deixar esse paciente exposto nem na anamnese, nem no exame físico, nem no momento em que precisar levar esse paciente para o centro cirúrgico, nem no centro cirúrgico, tá certo? A gente vai expondo esse paciente aos poucos e cobrindo de acordo com a cirurgia que ele vai realizar, tá bom? A privacidade de informações, né? Preciso nem comentar, tá certo? O direito à informação. Então, ele precisa saber o que ele vai fazer, como é que ele vai fazer, onde, que momento, que hora. Ele tem direito a essa informação, né? Quando eu informo esse paciente sobre o que vai acontecer, ele vai dizer para mim se vai aceitar ou não. Então, é a questão da autonomia. Ok? Então, a autonomia, ela só vai acontecer se eu sei o que vai acontecer. Eu não posso autorizar algo se eu não conheço, tá? A outra questão é fazer o bem, a beneficência, né? E não fazer o mal intencionalmente, ok? Eu vou administrar uma medicação intramuscular, sendo que essa medicação é muito dolorida só para fazer maldade com o paciente. Ou, eu vou passar uma sonda bem calibrosa no nariz dessa pessoa, né? Para ele parar de ser chato, parar de ser enjoado. Tem gente que faz isso, né? Então, nós temos que estar amparados nessa questão ética. Tá certo, queridos? Paciente cirúrgico, sempre lembre, paciente cirúrgico, situação de vulnerabilidade. Então, nós somos os advogados desse paciente, tá bom? Os advogados e os protetores. Na anamnese, então, nós vamos coletar todos aqueles dados que vocês já sabem. Nome, idade, né? Tudo que for relacionado àquele paciente, história clínica, antecedentes pessoais, vocês vão coletar isso, isso faz parte dos protocolos de qualquer instituição, ok? Mas, quando nós falamos em cirurgias, existem alguns pontos que nós precisamos nos deter, né? Se esse paciente ele tem alergia a alguma medicação, tá? E aí eu sugiro naquelas instituições que vocês que a gente não tem aquelas pulseiras de identificação, né? Que é você escrever bem grande mesmo no prontuário, paciente alérgico a tal medicação, e aí quando você passar o seu paciente lá para o centro cirúrgico, comunicar a enfermagem colocar bem grande lá no quadro do check-out, né? Que vocês vão ver posteriormente.
tá? Então, colocar bem grande, olha, paciente alérgico a tal medicação, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se ele faz uso do medicamento, de algum medicamento, principalmente aqueles medicamentos que vão interferir diretamente nesse processo cirúrgico, né? Então, antiarrítmicos, medicamentos para glicemia, glicose alterada, né? Então, os medicamentos diabéticos, de hipertensão, anticoagulantes, gente, a gente precisa saber muito bem sobre os anticoagulantes, né? Já pensou um paciente vai fazer uma revascularização do miocárdio, né? Fazer uma cirurgia cardíaca e tomar, de repente, um anticoagulante até no dia da cirurgia, tá? Qual é o risco? Esse paciente sangrar, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Fiquem atentos, o paciente está fazendo uso de medicação, pergunte o nome, ele não sabe, peça para alguém lá da casa dele pegar uma receita, tirar foto, mandar para você, tá? A gente precisa saber quais são esses medicamentos em uso. Se ele já fez alguma cirurgia anterior, né? E se essa cirurgia teve alguma complicação, né? Geralmente ele sabe, infeccionou, eu tive que voltar para o centro cirúrgico, eu tive um problema com a anestesia. Ele vai te falar, tá? Então, isso é importante para a gente elaborar o nosso plano de ação. Se ele usa alguma prótese, órtese, tá? Seja ela interna ou externa. Se ele usa marca-passo, tá? Porque aí o uso do bisturi aqui, quando o paciente usa marca-passo, é um bisturi diferente, tá? Que vocês vão ver posteriormente. Então, a gente precisa saber dessas informações para encaminhar para o centro cirúrgico, tá bom? As comorbidades e qual foi o preparo realizado. E se esse preparo realizado foi satisfatório. Por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia do trato gastrointestinal. O médico passou para ele lá, uma semana antes, fazer uma dietinha. E que um dia antes ele tomasse uma solução, né? Para poder eliminar todas as fezes daquele intestino. Ok? Aí você pergunta para ele assim: quantas vezes você foi ao banheiro? Qual era a coloração dessas fezes? Sair ainda algum pedacinho dessas fezes? Você tem que conversar com ele para saber se esse preparo foi feito fora, né? Se esse preparo foi feito em ambiente hospitalar, você tem que olhar. Fez o intestino, o preparo intestinal, então você vai lá e diz: olha, o seu não dê descarga, deixa eu ver como está. Porque a gente precisa saber se o preparo foi ok, né? E aí, de acordo com o resultado desse preparo, o médico faz a cirurgia ou não, tá bom? Então, a gente precisa ter esse cuidadinho. Ok? No exame físico, nós precisamos. Manda uma aguinha que a garganta seca muito. Vocês não falam comigo? Aí pronto. Falo muito. Então, vamos lá. No exame físico, a gente precisa, então, monitorar esses sinais vitais, tá? Principalmente aqueles que estão ligados a alguma comorbidade, tá? Então, a gente tem paciente hipertenso, como é que está essa pressão arterial, tá? Então, como é que está o pulso, certo? Então, os sinais vitais, eles são parâmetros importantes para o nosso processo de cuidado no pré-operatório imediato, né? Às vezes, através dos sinais vitais, que às vezes uma cirurgia, ela é cancelada, né? A gente tem aqui um paciente com uma hipertensão maligna, foi feitas as medicações, não teve sucesso, a gente não conseguiu uma estabilização dessa hipertensão, às vezes a gente precisa fazer o cancelamento da cirurgia, estabilizar o paciente para depois marcar uma nova cirurgia, tá? Porque se ele for para o centro cirúrgico, por exemplo, no momento que ele está operando, né, essa hipertensão, ou seja, esse aumento da pressão nos vasos sanguíneos pode causar sangramento importante, hemorragia, fazer choque hemorrágico, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a questão dos sinais vitais, tá, gente? Outra coisa importante é avaliar se eu tenho alterações no organismo desse paciente,
certo? Fígado está funcionando bem, né? Urina, fezes, né? Como é que está funcionando? Eu tenho alguma alteração que possa prejudicar esse processo cirúrgico, tá? Ou essa alteração é o fator pelo qual ele vai fazer a cirurgia, tá? Então, a gente precisa saber quais são as alterações deste corpo, ok? E aí, nesse caso, o ideal é que a gente tivesse até um checklist, né? Tá funcionando? Não tá? O que que tem alterado? A gente sempre sugere nas instituições que têm, né, cirurgias que se tem um checklist para esse atendimento do pré-operatório imediato, tá bom? Outra coisa importantíssima no exame físico, que não pode deixar batido, e você tem que avaliar tudo, gente, da cabeça aos pés, é a pele, tá? Por quê? A gente tem dois processos aí importantes. Primeiro, se eu tenho uma pele já com lesões, o risco de infecção, ele é muito grande, tá certo? Então, eu vou preparar a minha assistência para que essa infecção seja reduzida. A outra questão importante é que, quando nós usamos o bisturi elétrico, ok? Ele tem uma orientação de como fazer o uso, ok? Então, a gente pega um bisturi, ele tem uma caneta, essa ponta, ela dispara uma energia, ok? Essa energia, ela perpassa pelo corpo do paciente e sai pelo fio terra, ok? Se de repente a gente não tiver uma placa que faz a condução dessa energia para o fio terra, esse paciente pode sofrer queimaduras. Se eu não tomo cuidado, por exemplo, de tirar o corpo do paciente dos locais onde tem metal, ele pode ter naquele local uma condução de energia, porque o metal ele puxa, ele chama energia, não é? Então, ele pode ter naquele local ferimentos, queimaduras causados pelo uso do bisturi. Então, por que que eu examino a pele desse paciente? Para constatar que não exista nenhuma lesão que possa, de repente, no pós-operatório, o paciente dizer assim, não, eu entrei bonzinho e agora eu já estou com essa lesão, tá? Então, a gente precisa examinar muito bem a pele desse paciente, ok? Ficou claro aí? Tranquilo e calmo? Sim, prof. Beleza. A outra questão que nós temos que estar atentos é a observação direta, não só do que está ao nosso redor e da condição clínica do nosso paciente, mas também dos exames solicitados para esse pré-operatório. Tá bom, gente? Então, verificar se esses exames estão, né? Então, eu tenho um checklist, a minha instituição, ela tem um checklist, ela tem um padrão. Ele tem que apresentar uma tomografia, ele tem que apresentar os exames laboratoriais, tem que apresentar um ECG, tem que apresentar um ecocardiograma, lá tem a lista. Então, você constata se esses exames estão ali, tá? Porque se eles não estão, provavelmente o paciente não vai para o centro cirúrgico. E a outra questão é avaliar esses exames. Então, dê uma olhadinha rápida, né? Veja se tem alguma alteração nesses exames laboratoriais, de imagem ou cardiológico, que possa interferir no transoperatório e no pós-operatório imediato. Porque se você vê que tem, por exemplo, tem lá uma ultrassom, naquela ultrassom ou naquela tomografia do abdômen tem um abscesso, tem um abscesso ali, gente. Quais são as complicações que vai ter? Esse paciente vai ter aí, pode ter uma sepse, ele pode ter uma infecção, pode ter tanta questão assim de desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Então, eu já me organizo, né? Ele precisa fazer a cirurgia, ele precisa tirar esse abscesso, mas aí eu me organizo para que ele não tenha descompensação. Ou se ele tiver uma complicação, que ela seja detectada rapidamente e que eu consiga retirar esse paciente rapidamente do quadro, tá?
Então, o pré-operatório imediato, ele é muito importante, muito importante. Tem gente que subestima o pré-operatório, mas o pré-operatório, bem realizado, bem feito, né, com uma equipe realmente bacana, né, de interessada, comprometida, né, a gente tem aí uma grande, eu diria assim, um grande sucesso, né, nessa terapêutica cirúrgica, tá bom? E aí, eu trago para vocês o seguinte, a visita pré-operatória, ela aconteceu, tá? O enfermeiro fez a visita pré-operatória, o certo é que esse enfermeiro seja do centro cirúrgico e que ele, depois que ele fizer esta visita pré-operatória, ele se encaminhe para o centro cirúrgico e, junto com a equipe multiprofissional, se estabeleça ações de saúde para que o paciente tenha um sucesso terapêutico, tá bom? Do contrário, o enfermeiro que está aqui vai, então, fazer essa orientação para o enfermeiro do centro cirúrgico, o enfermeiro que está na clínica, tá bom? A outra questão importante é que, no momento em que esse paciente, em que o enfermeiro faz a visita no pré-operatório imediato, ele tem a consciência do que pode acontecer com o paciente no transoperatório. Eu estou enfatizando isso muito, meninos, por quê? Porque às vezes a gente pega umas situações assim bem complicadas no nosso dia a dia, né? Às vezes a pessoa que está aqui fazendo atendimento de pacientes cirúrgicos no pré-operatório, ele não conhece, né? Não conhece a dinâmica, não conhecem os tipos de cirurgia, não sabe o que é, e aí o paciente não recebe os cuidados necessários, e quando ele chega lá no transoperatório, o paciente afunda, né? E às vezes morre, né? Então ou então recebe o paciente no pós-operatório, e também acontece a mesma coisa, tá? Então a gente precisa ter muito claro isso. O enfermeiro, ele tem que saber o todo. Esse negócio de saber, eu só vou trabalhar no pré-operatório ou só vou trabalhar no pós-operatório, isso não existe. A gente tem que saber o todo, tá? Conhecer todos os passos e as dinâmicas da experiência cirúrgica, tá bom? E aí eu trago para vocês uma questão bem importante que a gente trabalha no pré-operatório, tá? O pré-operatório é um momento em que eu vou fazer com que o meu paciente e a família desse paciente, né, a família, o cuidador, o acompanhante, ele seja o protagonista do seu cuidado, ok? Porque o que acontece? Se a pessoa faz uma cirurgia, existem alguns passos que precisam ser adotados para ele evitar complicações. E aí, se o paciente, a família, o cuidador, quem quer que seja, que esteja acompanhando esse paciente, não estiver conhecendo profundamente esse processo, ele não colabora e, consequentemente, esse paciente afunda. Esse paciente tem complicações, ele vai ficar mais tempo internado, ele vai ser mais oneroso para a instituição, vai trazer ônus para a família, vai trazer estresse, sobrecarga emocional para todos, né? Então, a gente trabalha muito com a teoria do autocuidado. Eu acho que vocês nunca imaginaram que iam usar as teorias na prática, né? Quando eu fiz as teorias de enfermagem, eu dizia assim, meu Deus, para que eu vou usar isso? É tanta teoria, tanta falação, é tanta, né? Mas aí, quando você começa a entender que as teorias, elas embasam o nosso fazer da enfermagem, você compreende que nossa enfermagem é uma ciência, tá? Então, aqui nós trabalhamos com a teoria do autocuidado. Eu vou capacitar este meu paciente para que ele tenha intensificado o cuidado no pós-operatório. E aí você diz assim, mas professora,
eu tenho que ensinar o autocuidado no pré, mas ele ainda nem fez a cirurgia, não fez a cirurgia ainda, né? Quando nós trabalhamos com a questão do autocuidado, da educação em saúde, das orientações em saúde, essa orientação ela precisa ser feita antes de ele entrar em cirurgia, tá? Porque depois que ele vem da cirurgia, gente, ele vai estar sob efeito anestésico, o acompanhante vai estar tenso, porque às vezes a cirurgia demora um pouco mais, às vezes não sai conforme o que é esperado, né? Então, essas orientações, elas precisam ser feitas antes, tá? Nunca depois. Depois a gente só vai enfatizar, ok? E aí tem algumas questões que a gente precisa entender. Olhem só, quando a gente trabalha com paciente cirúrgico, nós trabalhamos com a prevenção de algumas situações, tá? Então, aqui eu trago para vocês alguns diagnósticos de enfermagem e as orientações ou ações que a enfermagem vai ter que realizar para que se diminua isso no trans e no pós-operatório imediato, tá bom? Isso é feito aqui, no pré-operatório, e vai interferir no trans e no pós-operatório, tá bom? Então, a primeira questão, o primeiro diagnóstico que eu trago aqui para vocês de enfermagem, de acordo com a ANANDA de 2018 a 2021, eu não tenho a nova, nem sei se saiu ainda. Já saiu a de 2022 para frente? Não, né? Já saiu, professora. Já? Então, quem tiver o PDF, manda para mim, que eu ainda nem fui lá na Saraiva ver. Mas olhem só, dessa antiga, até 2021, nós temos esses dois diagnósticos, né? Risco para infecção e risco para infecção do sítio cirúrgico, tá? E aí você relaciona. Então, risco para infecção relacionado a procedimento invasivo, né? O risco para infecção de sítio cirúrgico relacionado às vezes, a desnutrição, obesidade. Aí você vai ver quais são as relações do que está listado, né, para a gente fazer a relação. E aí, existem algumas ações e orientações aqui no pré-operatório que nós vamos fazer. Por exemplo, nós vamos orientar o nosso paciente a retirar todos os adornos. Então, ele vai retirar joias, vai retirar relógio, pulseira, o que tiver, piercing, tudo é retirado, tá bom? É retirado porque se a gente deixa o paciente entrar no centro cirúrgico com esses adornos, ele tem mais risco de contaminação, tá? Então, a infecção aí fica exacerbada, tá bom? Então, a primeira orientação, retira tudo, tá? A outra orientação que nós falamos para o nosso paciente, que não está intrinsecamente ligada à infecção, mas a questão da oxigenação tecidual, é a retirada de esmalte, tá? Por quê? Porque o esmalte, ele impede que a gente observe o leito ungueal. E se a gente não vê, né, essa parte da unha, nós não conseguimos, por exemplo, mensurar a questão da oxigenação tecidual periférica, tá certo? Então, é importante que não se tenha o esmalte nas unhas. As mulheres piram quando a gente faz isso, né? Mas o ideal é que não se tenha. E a outra questão é que o esmalte, ele interfere na leitura do oxímetro de pulso. É claro que nós temos hoje oxímetros fantásticos que lê até a nossa mente, né? Mas não é a realidade de todas as instituições de saúde. Então, o ideal é que se faça a retirada do esmalte, tá certo? A outra orientação que está linkada, eu diria assim, não diretamente, é a questão do esvaziamento intestinal e vesical. Então, a gente diz para o paciente assim: olha, nós vamos precisar levar você para o centro cirúrgico. Antes de você ir para o centro cirúrgico, você vai retirar todas as joias,
vai retirar o esmalte e vai esvaziar intestino e bexiga. Por quê? 2 motivos. Dependendo do local onde vai ser cirurgiado, se esse intestino, né, ou a bexiga estiver cheio, no momento em que ocorre a manipulação, pode ocorrer ruptura desses locais, tá? Dessas estruturas, certo? A outra questão é que se, por exemplo, ele vai com a bexiga, né, com a bexiga cheia, vai ser necessário passar um catéter vesical de demora lá no centro cirúrgico, né? E às vezes, para aquela cirurgia, não necessariamente precisaria passar. Então, você está colocando um dispositivo no organismo do paciente que pode gerar infecção, tá? Então, a gente fala para o paciente fazer esse esvaziamento. A outra orientação para evitar essas infecções é tomar um banho, tá? Tomar um banho sem lavar a cabeça, que eu já falei para vocês na aula passada. Nada de lavar a cabeça, porque a cabeça molhada é condutor de energia para o bisturi. E aí o paciente queima, né? Tem muitas complicações. Então, tomar um banho sem lavar a cabeça, tá? E fazer com que esse banho seja do pescoço para baixo, pode lavar o rosto, e higienização oral, tá? Escovar os dentes, esse senhor, por quê? Às vezes o paciente vai ser entubado, né? E aí, se ele tem, por exemplo, um tubo que comunica o meio interno com o externo, né? Se a gente tem ali uma microbiota muito acentuada na região oral, pode levar contaminação para o paciente também, tá? Então, diga assim, ó, tome um banho, escove os dentes, até para tirar aquele gosto ruim, né? Que às vezes o paciente fica tanto tempo em jejum. Então, tire aí esse gosto ruim da boca, mas não pode beber água, tá? Tem que falar para ele, não beba água. Tem paciente que fica tão desesperado por falta de água, que na hora que tá escovando o dente, já põe água e começa a beber água, né? Tem que tomar cuidado, tá bom? Esse banho, queridos, a gente pode realizá-lo tanto com sabonete comum, quanto com sabonete antimicrobiano, tá? Depende do protocolo da instituição ou depende da cirurgia que vai ser realizada. Então, cirurgias, por exemplo, plásticas de maneira geral, né, que os médicos eles têm muito medo de infecção, eles geralmente fazem a solicitação para o uso do sabonete antimicrobiano. Aí a gente usa a clorexidina degermante, né, a 2%, dá um pouquinho para ele, ele toma o banhozinho dele, deixa um pouquinho na pele, enxágua e vai para o centro cirúrgico, tá? A outra orientação que está relacionada também à higiene é que um pouco antes desse paciente ir para o centro cirúrgico, ele vai se despir completamente, né? Vai retirar calcinha, sutiã, cueca, né? Tudo que for roupa, ele vai se despir completamente e vai ser colocado uma bata, né? Própria, um gorro, um propé, para que ele evite levar também contaminação para o ambiente cirúrgico, tá? Aí eu já vou falando a questão da privacidade do corpo. Existem alguns lugares que a bata é aquele aventalzinho que a gente usa para fazer os curativos, bem fininho, né? Aquele avental cirúrgico. Nesses casos, queridos, coloquem uma fraldinha no paciente de vocês para poder não ficar parecendo a genitália, tá? Ponha um lençol que cubra essa pessoa, não deixe a pessoa despida na frente de outras pessoas no processo de transporte ou mesmo na enfermaria, tá bom? Tomem bastante cuidado com isso, ok? A outra questão vinculada à infecção que é realizada no pré-operatório é a tricotomia, tá? Quando a tricotomia é necessária, eu já falei na aula passada para vocês, ela pode ser realizada, o ideal é que seja realizada dentro do centro cirúrgico com um aparelho elétrico. Se isso não for possível na instituição em que você trabalha, então essa tricotomia deve ser realizada até 2 horas antes do processo cirúrgico, não mais que isso,
tá bom? Então, quando está lá no pré-operatório imediato, quando se tomou a decisão para fazer a cirurgia, já fala para o seu paciente, olha, depilar os pelinhos é aqui com a gente, tá? Vai ser feito aqui no hospital, e aí você explica o porquê. Tá? Porque aí pode fazer foliculite, faz abertura, pode infeccionar, tá? Então, o ideal é que essa tricotomia seja dessa forma. A outra questão que não está vinculada diretamente a risco de infecção, mas a segurança do paciente é a marcação da pele, tá? A marcação, ela é vocês marcar mesmo com um pincel próprio, né, para a pele, um pincel permanente que não saia com água facilmente, né? Esse pincel, essa marcação vai ser no local onde vai ser a cirurgia. Eu não estou falando de demarcação, tá, gente? Demarcação é feita pelos cirurgiões plásticos. Não sei se vocês já viram alguma cirurgia plástica ou já assistiram na televisão, né? Aquelas séries que eles marcam o corpo todo do paciente, onde eles vão tirar a pele, de onde eles vão puxar, né? Então, isso é demarcação. Quem faz é o cirurgião plástico. Mas é marcar mesmo o local de onde vai fazer a cirurgia. É do lado esquerdo, é do lado direito, é a mão, é a perna, é o pé, tá? E isso tem que ser feito antes de o paciente ser sedado, porque ele vai te confirmar o local onde vai fazer a cirurgia, tá? Às vezes tem paciente que precisa tomar medicaçãozinha para dar uma relaxada, e aí você tem que marcar antes. Onde é que o senhor vai operar? Eu vou operar aqui o braço. Qual é o lado? Esquerdo. Você confirma com o paciente e confirma na requisição médica, tá? Aí você faz um X ou então escreve aqui, né? É na barriga, então você marca onde vai ser, tá? Então isso é uma marcação que está vinculado, é um preparo de pele, mas está vinculado à questão da segurança do paciente, tá bom? Outra questão vinculada os riscos de infecção e também a segurança do paciente é a aplicação de enemas, é o preparo intestinal. Então, existem algumas cirurgias que vão mexer com o trato intestinal, né? E aí, esse trato, ele precisa estar limpo para que a gente consiga fazer, né, a manipulação deste local. A outra questão é que se eu uso, por exemplo, se eu faço uma cirurgia por vídeo, né? As cirurgias por vídeo, a gente introduz gás, né? A gente dá uma distendida para separar as camadas, né? O peritônio das camadas. Então, eu preciso que esse intestino fique o mais livre possível para que a gente consiga visualizar muito bem essa estrutura. Então, se tiver cheio de fezes, o intestino, o cirurgião tem dificuldade de fazer essa visualização. Então, a gente faz a aplicação de enemas, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente precisa aplicar isso por via retal, pode ser um clister, que é aquele de 250 ml, né, com uma substância, e essa substância pode ser radiopaca, existem algumas situações que precisa ser radiopaca, ou seja, vai fazer um raio-x e vai aparecer, né, ou uma ultrassom dentro do ambiente cirúrgico e vai aparecer, né, por onde essa substância, né, está correndo no intestino, né, vai mostrar o que tem de errado, tá? Como pode ser feita uma lavagem intestinal, que a gente chama, né, com a administração de glicerina, às vezes 500 ml, 1000 ml, depende, né, do que for prescrito para o teu paciente. Não é todo momento ou toda cirurgia que precisa, tá, gente? É só se tiver prescrito. E pode ser feita a preparação intestinal também com substâncias por via oral. Então, a gente tem aí manitol, né, algumas substâncias que são acrescentadas em água ou suco, o paciente vai tomando, né, no intervalo, e ele então vai fazer aquela
aquele efeito laxativo, né, de se eliminar realmente as fezes do local intestinal. Daí a importância de a gente visualizar o resultado, tá, queridos? Outro detalhe importante, gente, olha só, minha experiência de alguns anos de enfermagem, eu já passei por algumas situações interessantes, de, por exemplo, 3 pacientes em uma mesma enfermaria ter preparo intestinal e somente um banheiro, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado de ou você deixar comadres próximos a esse paciente, para caso ele não conseguir segurar, ou você ter esse paciente sob uma fralda, né? No caso de ele também não conseguir segurar, ou fazer essas aplicações espaçadas de um paciente para o outro. Porque se você administra tudo de uma vez, todos eles podem ter uma reação de evacuação instantânea, de quererem ir ao banheiro rapidamente. Se você só tem um banheiro, como é que vai resolver? Tá? Então, o enfermeiro, até isso o enfermeiro tem que pensar no gerenciamento da administração desses enemas, tá bom? Tranquilo até aí? Câmbio, chamando. Sim, prof. Beleza. A outra questão que não está vinculada diretamente a esse diagnóstico de infecção, né? Mas existem algumas intervenções, queridos, que eu vou mostrar aqui para vocês que não tem diagnóstico, né? Específico para isso. Ele está inserido dentro do contexto da segurança do paciente, tá bom? Anotar peso e altura, tá? Existem alguns medicamentos anestésicos que eles são calculados de acordo com o peso desse paciente. Existem algumas mesas cirúrgicas que também precisam ser adequadas de acordo com o peso, tá? Então, se o paciente é obeso, tem obesidade mórbida, talvez ele não possa ser operado em uma sala, tem que ser operado em outra, devido ao espaço, devido ao suporte da mesa operatória, tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar, anotar, registrar e avisar, tá? Para o centro cirúrgico, ok? Outro diagnóstico que a gente pode ter, tanto no pré-operatório quanto... Oi, pois não, pode falar. Só uma dúvida, existe alguma contraindicação desse preparo intestinal em algum paciente ou não? Existem pacientes com obstrução severa, né, colônica severa, ou então que já está em processo de hemorragia digestiva, é contraindicado fazer a aplicação de enemas, tá? Nessa questão, eles optam por, de repente, fazer um preparo intestinal por via oral, tá? Se de repente não surtir o efeito, ele vai para o centro cirúrgico do jeito que está, tá bom? Mas não se faz quando tem hemorragia importante, quando tem obstrução colônica importante. Ah, existe uma obstrução também que não pode ser realizada, quando eu tenho obstrução por causa de tumoração. Então, eu tenho câncer nessa região né, da ampola retal, subindo para a região do intestino, né? Para o sigmoide, né? Para o esvaziamento intestinal. Nessas situações, a gente também não faz aplicação de enema pelo risco de ruptura, tá? A gente não faz. Compreendido? Eu nem sei quem perguntou, que eu não vejo. É Dandara, prof. Obrigada. Nada. Outro diagnóstico que a gente pode trabalhar na questão do pré-operatório imediato e pós-operatório é o risco de boca seca, tá? Porque o paciente, às vezes, fica 12 horas em jejum, sem comer e sem beber, e aí, e principalmente se ele não estiver com acesso venoso com soro, né? Com infusão de soro, ele vai sentir isso muito mais intensamente, tá? Então, a pessoa sente parece que a boca, né, fica seca, lábio partido, né? Você sente que
o que a gente chama de xerostomia, aquela sensação, parece que a pessoa está com uma palha na boca, né? É muito desagradável. E essa sensação desagradável termina influenciando no nosso paciente. Então, trabalhando o risco, aplicar o método do alívio da sede. Que método é esse? É a gente oferecer líquido sem deglutição, tá? Então, como é que a gente pode fazer? Nós podemos usar cubos de gelo que podem ser colocados na parte interna da boca e nos lábios. O paciente fica com a boca e os lábios umidificados, mas ele não pode engolir o líquido, tá? Isso precisa ser fiscalizado, tá bom, gente? Você também pode utilizar o uso de gases em bebidas com água para também passar nesta região dos lábios e na boca. Eu sempre sugiro gelada porque tende a trazer um pouco mais de conforto, né, nessa sensação ruim da boca, tá? Então, a gente pode aplicar esse método. O método de alívio da sede, no pós-operatório, ele segue um outro esquema que vocês vão aprender futuramente, mas existe uma técnica também utilizada, que é o uso de picolés ou de cubos de gelo mentolados. Eles usam alguma substância com menta, né? Faz um gelo ou faz um picolé,